Agora eu vou falar um pouco sobre as camadas do software de entrada e saída. Primeiro, o software de entrada e saída ele costuma ser organizado ali em 4 camadas. Cada camada ela tem uma função bem definida e ela tem uma interface também bem definida. E as camadas adjacentes elas conseguem enxergar essas interfaces. Essas funções e interfaces elas diferem de sistema para sistema. As camadas aí elas podem ser vistas na figura 5.11. São as camadas que estão acima do hardware, que são tratadores de interrupção, drivers de dispositivo, software do sistema operacional independente do dispositivo e software de entrada e saída no nível do usuário. Primeiro, vamos falar sobre os tratadores de interrupção. Para a maioria das entradas e saídas, as interrupções elas não podem ser evitadas. Quando uma interrupção acontece, quem lida é a rotina de interrupção e ela pode desbloquear o driver que chamou. O que uma interrupção tem de efeito é desbloquear um driver que antes estava indisponível. E esse modelo meio que ele funciona melhor se os drivers estiverem estruturados como processos de núcleos e não de usuário. Agora vamos resumir o trabalho envolvido para o sistema operacional lidar com a interrupção em uma série de passos. Esses passos eles devem ser realizados ali pelo software após uma interrupção de hardware ter sido completada, que são salvar quaisquer registros, incluindo o PSW, que ainda não foram salvos pelo hardware de interrupção. Estabelecer um contexto para a rotina de tratamento de interrupção. Isso pode envolver a configuração de TLB, MMU e uma tabela de páginas e estabelecer uma pilha para a rotina de tratamento de interrupção. Outras coisas são sinalizar o controlador de interrupção, se não houver um controlador dela centralizado. Se não houver um controlador dela centralizado ali, reabilitá-las. Também copiar o registrador de onde eles foram salvos para a tabela de processos. Executar a rotina de tratamento de interrupção. Ela extrai as informações dos registradores do controlador do dispositivo que está interrompendo. Escolher qual processo executar em seguida, e se essa interrupção deixou pronto algum processo de alta prioridade que estava bloqueado, ele pode ser escolhido para ser executado ali naquele momento. Escolher o contexto de MMU para o próximo processo a executar. Realizar algum ajuste ali na TLB, que pode ser necessário. E carregar os registradores do novo processo, incluindo a sua PSW, e depois começar a execução do novo processo. O processo da interrupção não é algo simples, ele exige um número considerável de instruções de CPU. Em algumas máquinas, a TLB e a cache da CPU talvez tenham que ser gerenciados quando troca entre modo núcleo e modo usuário. Agora um pouco sobre drivers do dispositivo. O controlador do dispositivo ele tem alguns registradores ali que são registradores do dispositivo. Eles são usados para dar a ele comandos para ler seu estado ou ler e escrever, ou ambos. Os registradores do dispositivo e os comandos ele varia de dispositivo para dispositivo. O mouse ele precisa saber quando ele se moveu e quais botões estão sendo pressionados. Um driver de disco ele precisa saber sobre setores, trilhas, cilindros, cabeçotes e etc. Cada dispositivo tem entrada e saída ligado ao computador, ele precisa de algum código para esse dispositivo funcionar. Que geralmente ele é escrito pela fabricante do usuário, então tipo assim,
alguém lançou um mouse, a Dell lançou um mouse, ela também pode disponibilizar ali um driver para esse dispositivo funcionar corretamente nos computadores. Alguns dispositivos eles são baseados na mesma tecnologia, por exemplo, ali o USB, que é usado para câmeras, robôs, leitores de cartões, etc. O drive do USB ele possui diversas camadas. Na camada mais baixa é a camada de link do USB, que lida com algumas questões de hardware ali, como sinalização e codificação de um fluxo de sinais para o pacote de USB. Na parte de cima há algumas APIs de comandos superiores, como interfaces para armazenamento, câmeras, etc. Desse modo, os drives ainda estão separados. O que muda é que tem a mesma interface. Para acessar o hardware do dispositivo, registradores do controlador, o drive do dispositivo ele deve fazer parte do núcleo do sistema operacional. Os drives geralmente eles executam como processos de núcleo, mas também é possível que eles executem como processos de usuário. Os drives ali executados em modo usuário faz com que evite quedas de sistemas. Nas apresentações, a gente aqui vai considerar o modelo de driver para o modo núcleo somente. Os drivers eles são instalados no sistema operacional que precisa saber lidar com esses drivers. Os drivers eles ficam posicionados abaixo no sistema operacional. Os sistemas operacionais geralmente eles classificam ali os drives em algumas categorias, que são dispositivos de blocos, que são discos, dispositivos de caracteres, teclados, impressoras. E geralmente os sistemas operacionais eles definem uma interface padrão para drives de bloco e de caractere. Esses drives eles devem dar suporte a essas interfaces. Essas interfaces elas correspondem a um conjunto de rotinas que o SO usa para fazer o driver trabalhar para ele. Aqui na imagem 5.12 tem exemplo de alguns dispositivos, hardwares, e tem uma separação entre espaço núcleo e espaço do usuário. Por exemplo, a impressora. Aqui é um dispositivo, ela tem o hardware, ela tem o controlador da impressora, ela tem o driver da impressora, que está ali no modo núcleo, e tem aqui o restante do sistema operacional, e tem o programa do usuário. Aqui a gente falou um exemplo antes, que o processo do usuário ele pode fazer uma chamada de sistema que vai realizar uma impressão, meio que é uma escadinha aqui. Tem uma certa comunicação. E assim por diante para os outros dispositivos. O sistema operacional ele pode conter todos os drivers que ele precisará. Esses drivers eles são ali compilados junto ao sistema operacional. Esse modelo de compilação ele foi a norma em sistemas Unix. Quando o dispositivo mudava, era necessário compilar o núcleo novamente, junto com o novo drive para construir o binário novo. Esse modelo aqui ele já está um pouco ultrapassado, ele não funciona mais. Nos novos modelos, os drives eles são carregados dinamicamente no sistema durante a execução. Um drive de dispositivo ele aceita diversas funções, que pode ser leitura, escrita de um software, e verifica que elas sejam executadas. Ele também inicializa o dispositivo, se necessário, e ele gerencia a necessidade de energia e os eventos. Muitos drivers de dispositivos eles têm uma estrutura geral similar. Ele inicia verificando os parâmetros de entrada para ver se eles são válidos, depois ele confere se o dispositivo está em uso no momento. Ele controla o dispositivo
que significa basicamente emitir uma sequência de comandos para ele. E o driver ele determina qual é a sequência de comandos que vai ser emitida. O driver, ele sabendo os comandos, ele escreve nos registradores do controlador do dispositivo. Depois ele confere se o controlador aceitou os comandos emitidos. Após os comandos serem emitidos, ocorrem duas situações. O driver ele deve esperar até o controlador realizar o trabalho por ele. E no segundo caso, ele não precisa ser bloqueado. No primeiro caso, ele bloqueia a si mesmo até que ocorra uma interrupção para desbloqueá-lo. No segundo caso, o drive ele meio que não entra em estado de dormência. Essa explicação sobre o driver é só uma aproximação da realidade. Os drives eles precisam ser reentrantes. Eles podem ser chamados mais de uma vez antes de acabar uma execução. Em sistemas, os dispositivos podem ser adicionados e removidos enquanto o computador está executando. Se o driver estiver ocupado, o SO deve informar que o usuário removeu subitamente o dispositivo. A transferência de entrada e saída atual deve ser abortada, sem danificar nenhuma estrutura de dados do núcleo. Ele deve notificar o processo que espera que essa ação e remover qualquer ação subsequente que esteja relacionada a esse dispositivo. Os drives eles não têm permissão ali para realizar chamadas de sistema, mas muitas vezes eles precisam interagir com parte do núcleo. No geral, é permitido chamadas para determinadas rotinas do núcleo. Agora um pouco sobre o software de entrada e saída que é independente de dispositivo. Essas são algumas funcionalidades ali que elas independem do software, do driver de entrada e saída, e são realizadas por softwares que eles estão ali meio que separados do dispositivo. Essas funções são fornecer uma interface uniforme para o software a nível de usuário. A figura 5.13 tem uma listinha, que são funções do software de entrada e saída, que são independentes ali do dispositivo, que é uniformizar interfaces para os drivers de dispositivos, armazenar buffet, reportar erros, alocar e liberar dispositivos dedicados, providenciar um tamanho de bloco independente de dispositivo. Outra coisa sobre a interface uniforme para os drivers dos dispositivos. Meio que a intenção de fazer todos os dispositivos de entrada e saída e drivers parecerem mais ou menos o mesmo. Não precisar modificar o SO toda vez que surgir um novo dispositivo. Esse é o objetivo. Por isso disponibiliza uma interface que os dispositivos de entrada e saída eles conhecem e conseguem ali se conectar. Há uma interface entre os dispositivos e o resto do sistema operacional, justamente para não precisar de uma compilação. Essas interfaces elas podem ser vistas aí na figura 5.14, que mostra basicamente algo sem interface. Por exemplo, o drive do disco ele tem um modo de encaixe ali diferente do drive da impressora, que tem um modo diferente do drive do teclado. Na figura 5.14b, todos os drives eles possuem a mesma interface. Ele fica mais fácil de acoplar um drive novo, desde que ele seja em conformidade com a interface. Geralmente, cada classe de dispositivo se define um conjunto de funcionalidades que o driver ele deve fornecer. Por exemplo, para um disco, o driver ele deve fornecer leitura, escrita, ligar, desligar, formatação, dentre outras funcionalidades. O driver ele contém uma tabela de ponteiros para si mesmo, para essas funcionalidades. O sistema operacional ele vai ali registrar o endereço dessa tabela de ponteiros. Quando o sistema operacional precisa chamar alguma dessas funções, faz uma chamada indireta por meio dessa tabela.
e definir uma interface entre o driver e o resto do sistema operacional. O software, independente do dispositivo, ele cuida do mapeamento de nomes de dispositivos simbólicos para o driver apropriado. Agora um pouco sobre a utilização do buffer. Tem que considerar um exemplo de um processo que lê dados de um modem, por exemplo, ADSL. Chega dados, caracteres, e um processo do usuário realiza uma chamada de sistema read e bloqueia à espera de um caractere. Cada caractere que chega causa uma interrupção. A rotina de tratamento de interrupções, ele passa o caractere para o processo do usuário e desbloqueia. Coloca esse caractere em algum lugar. O processo lê outro caractere e bloqueia novamente. Que é essa figura aqui, 5.15a. E isso seria uma péssima opção, porque o processo do usuário ele precisa ser iniciado várias vezes durante curto intervalo de tempo. Toda vez que chega algo do modem, meio que tem que iniciar o processo do usuário. Continuando sobre a utilização do buffer. Ocorre uma melhoria ali na figura 5.15b. O processo do usuário ele fornece um buffer de N caracteres no espaço do usuário e faz uma leitura de N caracteres. A rotina de tratamento de interrupções ele coloca os caracteres no buffer até que ele esteja cheio. Depois ele desperta o processo do usuário. Ou seja, não precisa despertar o processo do usuário toda vez. Outra abordagem ali é na figura 5.15c, que tem um buffer dentro do núcleo, tem um tratador de interrupções que coloca os caracteres ali, e se o buffer está cheio ali, a página com o buffer do usuário é trazida e o buffer é copiado ali em uma operação. Basicamente aqui é essa figura C aqui, o modem, caracteres chegando, o buffer e depois copia para o processo do usuário, para o espaço do usuário, na verdade. Na figura 5.15d usa dois buffers para quando um estiver sendo copiado para o outro poder receber dados. Os dois buffers meio que se revezam. Aí não precisa travar um buffer quando estiver copiando do modo do espaço do núcleo para o espaço do usuário. Aí esse daqui ele não precisa ficar travado. Aqui tem um buffer, tipo assim, quando o buffer do espaço do núcleo está sendo copiado para o do espaço do usuário, o modem ele pode passar a usar o segundo buffer. A utilização do buffer também é importante na saída de dados. Agora vamos falar um pouco sobre algumas desvantagens e alternativas. Se os dados eles forem armazenados em um buffer vezes demais, o desempenho pode decair. Considerar a rede da figura 5.16. Meio que é realizada uma chamada de sistema para escrever na rede. O núcleo ele copia um pacote para o buffer do núcleo para permitir que o usuário conclua imediatamente. O drive ele copia ali um pacote para a saída, depois ele transfere para a memória do núcleo, direto para o barramento, que tem uma velocidade de transmissão uniforme. Se falhar em obter uma palavra, ele pode arruinar o pacote, então tem que ter cuidado com isso aí. Uma solução para isso seria usar de buffer mesmo. Após o pacote ele ter sido copiado para o buffer interno do controlador, ele é copiado para a rede, que seria o passo 3. Os bits eles chegam ali ao receptor logo após terem sido enviados. O pacote ele é armazenado no buffer do controlador e em seguida esse pacote ele é copiado para o buffer do núcleo do receptor.
Por fim, ele é copiado para o buffet do processo receptor. Agora um pouco sobre relatórios de erro. Erros, eles são específicos de dispositivos e devem ser tratados pelo driver, mas o modelo para tratamento é independente do driver, na verdade. Tem classes de erros de programação, que ocorre quando o processo ele pede algo impossível ali, por exemplo, endereços de buffet inválido. A solução seria relatar um código de erro para quem chamou essa ação. Tem classe de erro que engloba erros de entrada e saída, que tenta escrever um espaço de disco que foi danificado. Se o driver não sabe o que fazer, ele passa o problema para o software, independente do dispositivo, e exibe uma caixa de diálogo ali para o usuário, meio que relata um código de erro, sinalizando uma falha na chamada de sistema. Alocação e liberação de dispositivos dedicados. Por exemplo, impressoras que só podem ser usadas por um único processo a qualquer dado momento. O sistema operacional ele examina solicitações para o uso de um dispositivo e aceita ou recusa essas solicitações, conforme disponibilidade do dispositivo. O processo ele pode executar chamadas open diretamente no dispositivo, e os processadores precisam de um dispositivo e não conseguem ficar em uma fila de espera até que o dispositivo esteja livre. Tamanho de bloco independente de dispositivo. Os discos eles diferentes, eles podem ter tamanho de setores diferentes. O software meio que ele mascara tudo isso e fornece um tamanho de bloco uniforme para as camadas superiores. As camadas superiores elas lidam somente com dispositivos abstratos que usam o mesmo tamanho de bloco lógico, independente do tamanho do setor físico. Dispositivos de caracteres eles podem entregar seus dados byte a byte ou em blocos maiores, e o software ele também pode mascarar isso. Agora um pouco sobre software de entrada e saída do espaço do usuário. A maioria dos softwares estão ligados ali no núcleo, mas uma boa parcela ela também pode estar no espaço do usuário ou fora do núcleo. Chamadas de sistema geralmente elas são feitas por rotinas ali de bibliotecas, e as bibliotecas elas podem ser carregadas durante a execução de um software. Exemplos de rotinas são printf e scanf, que são usados para printar alguma coisa ou capturar algum caractere. A biblioteca de entrada e saída padrão contém um número de rotinas que envolve entrada e saída, e todas executam como parte dos programas do usuário. Um sistema de spooling ali, ele protege um arquivo especial do controle do usuário. Exemplo, da impressora. O processo do usuário ele manda um arquivo para a impressora, ele vai para o diretório de spooling, que é o daemon. É um processo especial que ele manda imprimir esse arquivo. Evita que o processo usuário ocupe a impressora por horas. Basicamente, quando o usuário ele quer imprimir um arquivo, ele manda para esse spooling, que tem ali outro processo que ele se comunica diretamente com a impressora, evitando a comunicação direta. O spooling ele também é usado para transferência de arquivos em rede. Aí já usa o daemon de rede para fazer um diretório de spooling ali na rede. A figura 5.17 aqui ela resume o sistema de entrada e saída.